A maldição hereditária, ela é uma heresia? Então, Yang, a maldição hereditária, ela não é uma heresia. O que nós precisamos pontuar, sermos muito claros e objetivos, as pessoas talvez levem para um lado pessoal, como se nós estivéssemos dizendo que elas estão debaixo de maldição e que se Jesus pagou o preço, não existe maldição sobre elas. Vamos deixar isso bem claro. Quando Jesus ele paga o preço na cruz, é para que eu e você, e nós que estamos aqui assistindo, fôssemos livres, libertos. Então nós vamos ter que avalizar os pontos de acesso. Se Jesus pagou o preço por mim na cruz, por que eu estou convalescendo dos mesmos problemas que a minha mãe, minha avó, minha tia, minhas primas? Então nós vamos fazer uma avaliação média sobre a minha família, que foi o que eu fiz um dia. Quando eu escrevi o livro Vencendo Raízes Hereditárias, eu parei um dia, olhei a minha vida e falei, opa, peraí, tem coisas que não estão se concluindo. Eu não estou conseguindo passar para o próximo nível. Então, no mundo espiritual, há um desenvolvimento pessoal de cura, libertação, transformação, transbordo. Aí aquela pessoa para no meio do caminho. Começa a dar um acesso de depressão, de ansiedade. Aí ela dá uma olhada para a vida dela está igual à da mãe dela. O mesmo problema que a mãe dela tinha, emocional, ela também tem. O mesmo problema que a média da família financeira, ela também vive. E aí, se ela serve a Deus e o sangue de Cristo está sobre ela, como que a palavra de Isaías não se cumpre, se ele levou sobre si as nossas dores? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que ela está vivendo uma vida castigada? Uma vida presa, uma vida rompida, uma vida na escassez, uma vida sem desenvolvimento pessoal. É isso, Yang, que a gente precisa fazer uma avaliação. Talvez as pessoas entendam mal que a gente está falando. Ah, você está debaixo de maldição, você é um amaldiçoado. Não. Para o acesso do sangue, eu preciso ter a mentalidade aberta e entender que para acessar o sangue eu preciso renunciar quem eu fui. Eu não consigo aderir à identidade de Cristo carregando a identidade antiga. Há necessidade de eu quebrar a minha identidade para viver uma proposta de restauração emocional, para o Espírito de Deus me acrescentar da promessa sanguínea que foi derramada na cruz do Calvário. Então deixa eu esclarecer aqui para as pessoas, porque a pastora está dizendo, está generalizando, está debaixo de maldição. Não, eu estou só dizendo que há algo maior a ser vivido. A paz, a alegria, a transbordo, a felicidade que vem da cruz. E que se eu estou vivendo uma média cristã e não estou usufruindo do sacrifício, eu preciso rever o que está em mim. Se tem algo nas minhas gerações antepassadas, até 4 gerações, porque Deus também diz que Ele guarda o pacto em misericórdia até 1000 gerações. Mas aí Ele guarda o pacto para aqueles que andam com Ele em justiça. Talvez eu ainda carrego algumas uvas que estavam lá no Egito e que eu preciso me desconectar dessas uvas. Para quê? Para eu poder fazer conexão com a identidade de geração que vem do trono da graça de Deus, que são as fontes de água viva. É um novo nascimento em Cristo Jesus. Então eu não consigo me destravar das maldições enquanto eu não nasci de novo. É sobre isso. A necessidade de nascer de novo. A necessidade de eu olhar para dentro de mim e dizer, o que está em mim, eu estou disponível a deixar na cruz para seguir o sangue de Cristo e ser acrescentado pela proposta do reino de Deus, que é o plano espiritual. A conexão com a paz, a conexão com a cura, a conexão com a libertação, a conexão com o desenvolvimento. É eu crer que sobre mim nenhum mal pode permanecer, porque Jesus já pagou o preço por mim. É quando eu me conecto com a interação da cruz para eu viver um propósito de vida novo. Então, ou seja, algumas pessoas elas têm essa ideia de que a maldição hereditária ela não é algo bíblico, mas ela é realmente algo bíblico e algo que você quebra a partir do sangue de Cristo. Exatamente. É bíblico, e quando nós não enxergamos propósitos de iniquidades e transgressões, nós estamos anulando aquilo que temos que nos libertar. Estamos transpondo a responsabilidade sobre aquilo que pecamos, sobre aquilo que vem de gerações, para dizer que estamos sendo só provados pelo reino de Deus. E se eu estou sendo provado, por que eu vou olhar para o meu sangue? Por que eu vou olhar para a minha estrutura emocional? Por que eu vou olhar para os pecados que eu cometo? Se eu estou sendo provado, eu não preciso mudar nada. E aí aquela pessoa não entende que o tempo dela está sendo subtraído.
já passou 5 anos, 6 anos, e ela se frustra emocionalmente e religiosamente, porque ela está ali num ambiente religioso, esperando que as coisas se concluam. Mas a legitimidade de principados e potestades alimentados por legados geracionais. Legados geracionais que são o quê? Alimentados por demônios, principados, hereditariedade, maldições, e aquela pessoa não rompe. E ela chega uma média, Yang, que ela fala assim: poxa, eu tô 10 anos na igreja, não consegui conquistar nada. Tô 10 anos na igreja, não tenho um testemunho para contar. Tô 10 anos na igreja, tomando o mesmo tipo de remédio, não consigo me libertar. Então ela fica com a vida rompida, ela fica acorrentada espiritualmente e ainda frustrada. Ela fica dentro da igreja, ela cumpre compromissos, ela conversa com pessoas, ela vai nos passeios da igreja, mas no fundo da alma dela há uma frustração, porque ela não conseguiu romper aquilo que ela sabe que precisa romper. E às vezes ela tem vergonha de lidar com a realidade, dizer assim: eu preciso ser ajudado, eu preciso ser liberto, eu preciso ser transformado. Então ela fica ali convalescendo naquela ilusão gospel de que tá tudo bem, mas na verdade, quando a gente olha para a vida dela, não tem frutos. Então, quando eu falo sobre maldições hereditárias, é bíblico. Davi vai dizer: me limpa, Senhor, das minhas iniquidades. O que são iniquidades, Yang? São códigos que são gerados no sangue. Porque o reino de Deus trabalha com sangue. Por isso Jesus foi entregue para ser o sangue revelado que quebra todas as correntes. Mas para eu usufruir do sangue, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Para eu me relacionar com o Espírito Santo, eu preciso abrir mão dos meus pecados. Sim. Me relaciono com o Filho, que me dá livre acesso ao Pai. E se eu toco o Pai, eu quebro todas as maldições que houveram nas minhas gerações. Então, Yang, talvez essa pessoa que está aí, que está tendo uma certa resistência, não existe maldição e tal. Talvez Deus te chamou para você quebrar a maldição das linhagens da sua família. Para que as próximas gerações não sejam atingidas. Pelo contrário, eles sejam atingidas pela bondade e misericórdia que vem através do sangue de Cristo. Pela bondade e misericórdia. Ou seja, quanto mais conectado eu estou com o sangue de Cristo, eu estou mais apto a romper todas as maldições hereditárias. Todas as maldições hereditárias, isso ligados, é fantástico. Geracionais, propostas pessoais que o diabo coloca sobre mim. Porque existe dentro do campo das maldições hereditárias, talvez você vivenciou algo de libertação. Certo. Mas o teu corpo, ele tem memórias. E o teu corpo está acostumado com o gosto do pecado. Isso aconteceu com o povo do Egito. Eles estavam no deserto sendo tratados e lembravam. Mas no Egito tinha carne. Eles mesmo escravizados, eles tinham saudade do tempo da escravidão. Então existem os legados geracionais, que são as maldições. Existem os portais, que são acessos que nós entregamos. E existem as memórias do nosso corpo, alma, espírito, subconsciente. Pastora, e por exemplo, tem algo que acontece que algumas pessoas elas falam assim: não, eu tive um déjà vu, né? Que é quando você está num lugar, num ambiente, e é como se você já tivesse visualizado aquilo. O que a pessoa está falando, algo que acontece no ambiente, você fala: nossa, é como se eu já estivesse aqui, já estivesse visualizado isso que está acontecendo. Como que o mundo espiritual explica esse tipo de acontecimento? O mundo espiritual, ele há um propósito, né? Todos nós temos um propósito de vida. Sim. Por exemplo, eu quando tinha 20 anos, eu fui arrebatada e o anjo me leva até um galpão e diz assim: missão para as nações. Eu tinha 20 anos, eu não era pastor ainda, mas eu já tinha sido informada do meu propósito. Eu tive que ser repaginada, preparada, erguida, amadurecida para viver a proposta de Deus. Então o mundo espiritual, ele vem te revelando. Ele vai te revelar que talvez você tinha que estar sentado nessa mesa aqui hoje. Ele vai te preparar antes, ele vai promover algo antes. Então, quando você chega no ponto do propósito de Deus, aquilo ali, os anjos de Deus já foram te mostrando. Aí quando você chega, você fala: poxa, peraí, eu já estive aqui nesse lugar. Porque no plano de Deus, você já foi informado espiritualmente a uma conexão entre nós e o trono da graça de Deus. E aquelas informações estão sobre nós. Se nós vamos querer viver o propósito, aí é uma opção nossa, através do livre-arbítrio. Mas que a nossa vida já é escrita pelo trono da graça de Deus, já foi. E é por isso que nós chamamos de déjà vu. Que não é um déjà vu, na verdade. Na verdade é o seguinte: você já está conectado a essa mesa aqui. O Yang, por exemplo, já estava conectado a essa mesa aqui. Em algum tempo, em algum plano, o Espírito de Deus já revelou: você vai estar conectado em tal tempo, na mesa tal, entrevistando pessoa tal, vai estar sobre influenciando tal pessoa, ajudando tal pessoa, sendo ajudado por tal pessoa.
toda a nossa vida já é conectada através de um propósito. E é por isso que nós temos a sensação de que a pessoa já te conhece. Porque ali há uma conexão de alma. Ali é uma conexão de propósito, ali é uma conexão de pessoas, ali é uma conexão de estado. Ali. Você já reparou, Yang, dentro desse propósito que nós estamos falando, a pessoa não prospera num lugar, mas ela vai para outro lugar, ela começa a prosperar? Ela sai de um lugar, ela tá no estado. Aí ali não anda. Aí ela fala assim, olha, Deus me mostrou que eu tenho que ir pra tal lugar. Quando ela chega naquele tal lugar, as coisas começam a destravar. Sim. Porque no plano de Deus ali já havia uma conexão. E por que na maioria das vezes, esse lugar que a pessoa está e ela não prospera, sempre é o lugar que, às vezes, é o lugar onde ela nasceu, é próximo de parente, de familiar. Por que dificilmente uma pessoa prospera no mesmo ambiente que familiares e amigos? Primeiro, por causa dos costumes. Tem uma quarta porta de acesso do diabo, que são os costumes. Existem a hereditariedade, existem os portais que nós abrimos, existem os costumes e existem os pecados. O que são os costumes? Lembra quando você era criança, que a tua mãe falava, não vira o chinelo, porque senão alguém vai morrer? Não tem alguns costumes que a gente tem de criança? Isso são costumes. Então, se Deus ele quer te destacar em um propósito, você não pode estar na média daquelas pessoas sanguíneas ou pessoas que têm costumes com você, porque elas vão gerar interferência no plano espiritual de Deus. Elas geram interferência de maneira negativa. Eu falo muito sobre como Deus tira Mefibosete de Lodebar. Deus não poderia ter mudado a história de Lodebar através de Mefibosete? Sim. Mefibosete vem porque o teu legado é de neto de rei. Sim. Senta na mesa. Neto de rei tem que estar em linhagem de rei. Então, se Deus tem um plano maior, Ele não vai prosperar você na média das pessoas que não têm mentalidade de crescimento. Sim. Ele vai ter que arrancar você. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, deixa eu te sacudir aqui, vambora, filho. Eu tenho que te levar para outro lugar, porque o que eu tenho para cumprir na tua vida aqui é muito pequeno para você. A tua mente é muito pequena. Jabes vem com uma mentalidade diferente dos irmãos. Ele nasce, a mãe dá o nome de nasceu no meio das dores. Mas Jabes diz assim, Deus, eu quero expansão de território. E Deus escuta a oração de Jabes e abre territórios para Jabes. Então tem pessoas que elas vão ter uma mentalidade que vão orar pedindo expansão. Quem está do lado vai dizer, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai prosperar em campo nenhum. Não adianta você ficar orando por crescimento. Porque você está com essa roupa. Você não, aqui todo mundo é simples. Por que você está usando esse cabelo? Então aquelas pessoas não vão entender o chamado emocional que Deus tem com você. Aconteceu assim com José. Os irmãos começaram a querer matar ele a ponto de jogar ele numa cisterna. Por quê? Porque o chamado de José era governo. E ali não tinha como ele gerar governo no meio dos irmãos, porque os irmãos nunca seriam gerenciados por ele. Então Deus teve que mudar, fazer ele ser rejeitado. Dentro desse propósito tem pessoas que estão sendo rejeitadas. É Deus dizendo assim, sai, vai embora, esse lugar não é para você. Lembra de Isaac? Ele teve que ser expulso de Gerar, porque a inveja que estava em Gerar estava matando o propósito de vida na vida de Isaac. E aí ele teve que sair o mais rápido possível. Quando ele sai, ele planta uma semente, vira 1000, vira 100. Sim. Ele planta uma, vira 100, porque a terra era boa, a Bíblia Só diz. foi sair que... Só foi sair. Então existem ambientes que vão promover as maldições, as raízes, os legados e os costumes. Costumes. Todo mundo tem a média de dizer, aqui todo mundo vive essa vida. Se você se levantar para viver uma vida diferente, você vai ser criticado. Então Deus, sabendo que não pode ter interferência no teu propósito, Ele te arranca. Leva você para outro ambiente, para quebrar as maldições, para quebrar os costumes, para gerar comportamento. José teve que passar na casa de Potifar e na prisão para quebrar os comportamentos da família dele. Depois que quebra todos os comportamentos, ele é levado até Faraó através de um sonho. Começa a conexão de José através de um sonho lá atrás. E o sonho, do mesmo sonho, ele é criticado. O mesmo dom que foi entregue a José e que ele foi criticado, coloca ele como o segundo homem do Egito. Havia um sonho, um governo através de um dom. Tentaram matar ele numa cisterna por causa de um dom. Mas o mesmo dom coloca ele numa mesa de governo. Então tem lugar que as pessoas não vão valorizar o teu dom. Tem lugar que você vai chegar com o teu dom e a tua história vai virar. Ali havia um reconhecimento, ali havia uma mesa de governo, ali havia uma cadeira de governo, ali haviam pessoas que iam reconhecer a mentalidade de governo de José. Pelo mesmo motivo que você é rejeitado em um ambiente, você vai ser amado e aceito em outro. E se você não identificar e ficar ali querendo provar o teu valor, você está diretamente afetando a proposta de Deus. Deus está dizendo, aqui não é para você. Você tem uma mentalidade acima da média. Eu estou tirando você. E qual é uma das ferramentas que Deus usa? Rejeição. Deus começa a fazer aqueles que você acha que te amam, que talvez têm laços sanguíneos, são amigos de infância, costumes, para te rejeitar.
Eles cospem em você. E quando cospem em você, você é levado a viver o propósito de vida que Deus tem para você. Vai para outro nível. Agora, tem um outro ponto também, pastora. Tem um comentário que a gente teve de uma inscrita, né, no nosso canal na entrevista. Ela justamente falou que, pastora, eu consigo sentir algumas coisas e percebo que o meu esposo, ele não sente. Eu tenho um nível de sensibilidade com relação a ambientes e pessoas e percebo que o meu marido não tem esse mesmo nível. Isso pode estar associado ao mundo espiritual? 100%. Porque algumas pessoas são refinadas, né? Algumas pessoas se refinam através do jejum, se refinam através da oração, e outras já vêm com a conexão de refinamento, com o dom profético. Entendi. Por exemplo, eu quando era criança, eu tenho dons proféticos, de visão, revelação, de cura. Quando eu era criança, eu via demônios. Eu via crianças correndo, eu via principados, potestades, via anjos. Eu sempre, desde criança, mesmo sem saber que seria pastora, eu já tinha dons de visão espiritual e de aconselhamento. Sempre carreguei isso. Então ela tem, com certeza, um propósito profético sobre ela, e ele ainda não entende esse propósito profético. Não entendeu ainda que ele ainda não entendeu, por isso que ela tem a sensibilidade. E talvez para ela é muito natural falar, esse ambiente não é bom, essa pessoa não é boa para você. E ele talvez vai contrapor, porque ele não entende o que ela entende. Ela tem um refinamento espiritual. Então ela vai falar assim, olha, esse amigo não é bom. Essa pessoa que você tá falando, tá dando intimidade, não vai ser bom, isso aí vai te prejudicar. E ele vai dizer, nada, mulher, tem nada demais isso aí, mas ela tá tendo uma sensibilidade que ele não está tendo, porque ela tem um refinamento profético um pouco maior do que ele. E o quanto isso está associado, por exemplo, pastora, à mulher, à figura feminina? Por quê? Porque você percebe que na maioria das vezes é sempre assim, a esposa, ela não é aquela que fala mais, é aquela que só observa, e ela consegue pegar alguns pontos específicos e dizer ao seu marido, olha, não confia esse cara não é teu amigo, esse sócio não é teu amigo, esse cara vai te trair. O quanto isso pode estar associado à imagem da mulher, o quanto essa sensibilidade ela está mais propensa à mulher do que ao homem, e o quanto um homem ele pode se prejudicar espiritualmente quando ele não ouve a esposa dele. Então, primeiro que quando o homem não escuta a sua esposa, Pedro vai dizer que as suas orações são interrompidas. Então, quando o homem ele tem uma relação de casamento com a esposa dele e ele não escuta, então talvez até a vida financeira dele está prejudicada. Por quê? Porque as orações são interrompidas. É profético e bíblico o aconselhamento da mulher. A mulher ela veio para ser auxiliadora, ela vem para ser contrapositora. E a mulher ela tem a visão da prosperidade. Tanto é que Deus deu o dom à mulher de gerar. A mulher de Provérbios, o que ela fazia? Ela acordava cedo, ela dava ordem às suas servas, ela botava a mão na roca, ela se vestia de linho, ela negociava terrenos, ela plantava vinha com o dinheiro dela e via que isso era bom, ela negociava com os mercadores de longe. Então ela tem esse movimento de prosperidade nela, inserido no seu DNA. Então, quando aquele homem ele entende que aquela mulher é uma adjutora, que ela é uma auxiliadora, que ela tem o poder de promover prosperidade através da sensibilidade, que a sensibilidade é como se fosse um radar. Ela chega no ambiente, ela diz, opa, tem coisa errada aí, marido. Essa pessoa aí não tá do jeito que você tá achando, ela não é sua amiga. Então ela começa a ter aqueles insights proféticos, porque isso é uma conexão entre mulheres e Deus. Então, ou seja, homens ouçam mais os seus... Até porque se você não ouvir a sua esposa, você vai ter a tua oração interrompida. Você vai começar a orar, e tem muito homem que tá orando, e não prospera. Sim, o que tem de errado comigo? Porque a palavra diz que as suas orações são interrompidas. Então, há uma desconexão. O cara dá 3 horas de oração, não ouviu a mulher, desconecta a oração. Então, a oração dele não é cumprida. Ela não chega. Ela é interrompida antes mesmo de chegar. Então isso é muito sério, né? Essa oração é uma oração que dificilmente vai chegar porque falta justamente dar ouvidos à esposa. Porque ele quebra um princípio. Isso é fantástico. Ele quebra um princípio. E tem uma frase até que diz assim, né? Quem quebra o princípio, por ele será quebrado. Exatamente. Porque se você está indo contra um princípio bíblico e a palavra já te orienta, suas orações vão ser interrompidas. Escuta a tua esposa, porque Deus conecta esse radar em mulheres, para elas olharem o ambiente. Você pode ver que a mulher, ela chega, ela olha tudo, ela tem a sensibilidade de pessoas. E o marido, ele é mais operacional, às vezes ele tá ali para resolver, para fazer o dinheiro e tal. E a mulher, ela tem esse radar celestial,
para conectar o marido, dizer, ó, vamos por esse caminho, vamos por aquele, isso aqui não tá legal. E aquele marido, quando ele se conecta com aquela esposa, ele vai ter sucesso e êxito e prosperidade. O outro ponto também, pastora, nós estamos agora em meados aí já, né? Nós já estamos no começo do ano e a gente sabe que está chegando aí o carnaval. Vamos entrar um pouco, vamos falar abertamente sobre esse tema, que é o carnaval. Certo. O carnaval, ele é tido como uma festa cultural aqui no Brasil, onde há apoio do governo, né? Altas verbas são liberadas para que aconteça o carnaval. E aí a gente entra para o mundo espiritual, porque o carnaval ele é aquela época onde tem o sexo explícito, onde ocorrem muitas traições ali por trás, né, das festas. O quanto o carnaval ele é prejudicial espiritualmente falando para o Brasil? Ele é 100% prejudicial. Primeiro que hoje você vai ver um desfile, você vê uma consagração diabólica, demoníaca. Pessoas vestidas de entidades, consagrações no início daquela festa profana. E ali tudo que é profano é liberado. E tudo que é profano procede do diabo. Sexo ilícito. A pessoa vai ter relação com um, com outro, com outro, com outro. Acabou aquilo ali, a pessoa está cheia de problemas psiquiátricos, cheia de problemas psicológicos. Eu passei a ter uma depressão, eu passei a ter uma ansiedade, eu passei a ter uma síndrome. Eu perdi tudo de uma hora para outra, porque o sexo, ele é conexão. Toda vez que você tem uma relação íntima com alguém, você se torna uma só carne com ela. Então, se você se torna uma só carne com esse, com aquele outro, com aquele outro, com aquele outro, e tudo que é energia negativa sobre o outro vem sobre você, e o que tem sobre você vem sobre o outro. Imagina se você tem relações em um período de carnaval com 20 pessoas. Então, toda a média das maldições geracionais que estão naquela pessoa, pecados, altares, costumes, vem sobre você. Aí você deitou com outro, vem sobre você. Deitou com outro, vem sobre você. Deitou com outro. Então, tudo aquilo, aqueles cativeiros espirituais vão vir sobre a pessoa. Então, implicitamente, ela ataca ali o destino profético daquela pessoa. Se aquele ano de 2026, estamos em 2026, era um ano que Deus tinha projetos para aquela pessoa de prosperidade, de empresa, de evolução, de patrimônio, fica interferido pelo plano espiritual, pela atitude que ela tomou através do livre-arbítrio. Então a vida dela fica travada, estagnada. Então ela não evolui. Aí ela diz, caramba, eu estava cheia de projetos, mas ela esqueceu que no carnaval ela soltou o freio. Ela esqueceu que no carnaval ela se vestiu de entidade, porque no carnaval é só uma coisinha de demônio aqui, é só um rabinho aqui, não tem nada demais. Vou transar com um, vou transar com outro, vou sair com um, vou sair com outro. Só que ela não sabe as consequências no plano espiritual. O plano espiritual tem consequências. E aí a gente volta para iniquidades e transgressões. É aquilo que fica no nosso sangue, são códigos espirituais escritos e que inibem a prosperidade, o crescimento e o desenvolvimento pessoal de cada um. E para o Brasil, estamos vivendo uma média no Brasil de quê? Escassez, muito feminicídio, muitas pessoas morrendo prematuramente. Você já reparou como tem uma média de notícia de pessoas que morrem do nada de infarto? Gente nova, gente com 40 anos, 50 anos, do nada morreu. Estamos tendo muitas mortes prematuras. Muitas mulheres tocadas por feminicídio, muitas pessoas desaparecidas, crianças, você pode reparar. E quando chega a época do carnaval, então, as consagrações estão abertas. Então o diabo, ele se alimenta o quê? Do sexo ilícito, do roubo, da morte, do adultério, da mentira. Então ele quer ver o quê? E a média do Brasil tá isso. A gente está vivendo uma época de muita escassez, de muita violência, de muita debilidade emocional, em que as pessoas estão travadas, não estão desenvolvendo, estão querendo entender como vai ser o ano de 2026, mas a consagração espiritual diabólica começa em 2026. Então nós, agora nesse período de janeiro, temos que estar fazendo consagrações proféticas para não nos conectarmos com essa essência espiritual maligna. Porque, Yang, quando chega a época do carnaval, os demônios que saem do abismo não são esses demônios de encruzilhada, não. São outras cadeias de demônios, com patentes maiores, que vêm para destruir, que vêm para saquear o país, para gerar desgoverno, desvalorização na população. E é o que nós estamos vivendo. É exatamente o que nós estamos vivendo. E como que fica ali a questão da, né, que acontece as bandas, as escolas, né, de samba, os desfiles, e cada desfile, como que funciona ali a mensagem que está sendo entregue no mundo espiritual? Porque a gente enxerga os figurantes, a gente enxerga os carros alegóricos, mas o quanto aquilo ali que acontece no mundo físico pode estar
transmitindo uma mensagem para o mundo espiritual e talvez abrindo portais sobre a nossa nação? Na verdade, 100% portais estão sendo abertos em dimensões espirituais satânicas. É como se você colocasse os pés diretamente no inferno. Você está dimensionalmente se conectando com entidades que só vão aparecer em gestão de governo, em gestão de escassez, em gestão de morte. Eles vêm para saquear um período. Você pode ver que na época do carnaval são milhares de mortes, milhares de tragédias, milhares de acontecimentos, porque nós nos conectamos, se não estivermos baseados na graça, diretamente com dimensões espirituais que nunca era para nós termos conectado. Demônios, hereditariedade, principados, espíritos de morte. Ali cada hereditariedade, cada demônio, cada potestade, cada principado, ele é um chefe que lidera milhões. E esses milhões estão aí, levando, saqueando almas para o inferno. Enquanto nós estamos talvez deixando de orar pela nossa nação, estamos talvez deixando de interceder pelo propósito e talvez até abrindo a televisão da nossa casa para assistir um desfile. Se a gente não sabe, mas é muito bom a gente falar aqui agora, a televisão, as redes sociais, os canais de telefone, tudo isso são dimensões espirituais. Aí você diz assim, não tem nada demais, eu vou ver o desfile. E nossa, fulana tá bonita, Beltrana tá bonita, Ciclano tá bonito. Na verdade, você tá abrindo dimensões dentro da tua casa para demônios em outras categorias operarem dentro da tua casa. Aí passa o carnaval, começa tudo quebrar na tua casa, começa a ter problema espiritual, começa a tua criança a ver vulto, escutar voz, começa a criança de madrugada a gritar. Por quê? Porque você atingiu. É a mesma coisa que o filme de terror, é a mesma coisa que a pessoa assistir pornografia. Tudo isso são dimensões espirituais que a pessoa está acessando diretamente no plano satânico, que ela nunca era para ter tido contato com aquilo ali. Não era para ter tido aquele... Nunca. Ela diretamente coloca os pés onde ela nunca era para ter entrado naquele ambiente. Ela entrou direto ali, de cabeça, naquela dimensão. Porque a televisão, ela tá diretamente conectada à tua casa. Você tá assistindo um desfile de escola de samba, aí aparece aquela apresentação, a mulher vestida de pombagira, o cara vestido de Zé Pilintra, e aquela consagração ali, aqueles demônios ali, aquilo tudo ali é o quê? Aquela energia entrando dentro da tua casa, para atingir talvez um propósito de santificação. Então, vigiem. Porque dali a pessoa começa a trazer para dentro de si doença, começa a trazer para dentro de si perturbação emocional, escassez, e ela não entende. Poxa, esse ano de 2026, eu recebi uma profecia, ser um ano profético, eu ia prosperar, tal. Mas ela esqueceu que ela ligou a televisão uns 4 dias de carnaval para assistir o desfile. Ela levou a criança dela vestida pra bandinha, com aquela roupinha, e disse assim, não, é só um desfilezinho de carnaval, não tem nada demais. Não há nada demais. Então vigie, porque portais são pontos de acesso de entidades operarem dentro da tua estrutura emocional, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da tua vida espiritual. Conecta você a planos satânicos. E o outro ponto também que acontece muito é quando a pessoa, às vezes, ela tá naquele período festivo do carnaval e tal, e acontece de, numa noite, a pessoa tem relação sexual com 3, 4 pessoas. O quanto isso é muito pesado no mundo espiritual. No mundo espiritual, ela está se automutilando. Porque é o que eu falei. Tudo que aquelas pessoas carregam, de 4 gerações para trás, mais os costumes, mais os pecados cometidos por ela, quando ela conecta o sexo, ela está conectando a alma dela. Então a alma lê a outra alma. Tudo que está de negativo naquela pessoa vem para ela. A alma começa a conectar aquela leitura corporal daquela pessoa. Então toda energia negativa que está sobre ela vem sobre mim. Então se uma pessoa me traz legados geracionais, hereditariedade, costumes, pecados cometidos, imagine 3, 4 numa noite. Se cada uma entidade rege milhões de demônios, toda a mentalidade em que está fora do processo de Deus tem uma mentalidade de uma entidade que gera identidade. Um exemplo, Ian, que você vê uma mulher e diz assim, caramba, aquela mulher tem uma risada esquisita, parece que está com uma entidade no corpo. Não acontece isso? Sim. A mulher usa um perfume, ela fuma um cigarro estranho de uma maneira. Ali você vê que tem uma identidade de uma entidade. Cada identidade de uma entidade, ali tem legados, porque aquela pessoa passa a andar sob o comando de uma entidade. Então imagina se aquela pessoa dorme com 4, 5 numa noite. Ela está sob o comando de milhões e milhões de milhares e milhares de demônios que estão conectados no histórico de vida daquela pessoa, se aquela pessoa não renunciou. E claro que ela não renunciou. Se ela está no carnaval ali,
se lançando corporalmente, sexualmente, ela não renunciou nada. Ela está ali fazendo aquilo ali. E o que ela fez com aquela pessoa também traz as relações sexuais que ela também já teve. Então, além dela conectar com aquela pessoa, com a história dela, tem as relações sexuais que aquela pessoa também teve. E mais aquelas relações sexuais que aquela pessoa também teve com outras. Então, ela vem só se conectando com derradeiras espirituais.